Meu nome é Lúcia Castro, Maria Lúcia Quirino de Castro. Sou da cidade de Campinas, nascida e criada aqui. Filha de Benedito Luiz Quirino de Castro e também Maria Lúcia Quirino de Castro. Dentro da minha história, em relação à minha criação familiar, eu sou privilegiada por ter 3 mães, Maria Helena Siqueira e Maria do Carmo, que quando minha mãe falece, eu sou criada por elas e são elas que trazem para mim a referência na vida. Eu tenho 47 anos, nasci 21 de abril de 1973, olha quanto tempo. Sim, participei da construção desde a primeira parada. Nós tínhamos uma construção muito voltada com um grupo Corsa em São Paulo. E a gente participava da construção da parada de São Paulo, que é a segunda parada, né, do Brasil, sendo que a primeira é do Rio de Janeiro. E o movimento social, o movimento da comunidade LGBT, tinha um entendimento que nós tínhamos que sair para as ruas e fazer luta das paradas, do registro da construção do movimento social. E aqui em Campinas, junto ao conjunto do Grupo Identidade, na época, Núcleo de Gays e Lésbicas do PT, Grupo Moleca, que eram os 3 grupos constituídos naquela época, começaram a discutir a formalização da primeira parada LGBT de Campinas, né, no início denominada como parada gay, e seria a primeira parada do interior. Muitos nos criticaram, falaram que nós éramos insanos de trazer uma parada para o interior, porque não tinha nada a ver. Mas como Campinas tem um histórico de fazer as coisas bonitas e fazer em primeiro, nós trouxemos a primeira parada do interior paulista na cidade de Campinas e depois, consequentemente, vieram as outras paradas. E esta construção foi feita aos grupos de militância da cidade de Campinas, com outros arquétipos desta construção, como Paulo Mariante, Paulo Reis, Lena Freitas e essas construções da cidade de Campinas. A minha militância, ela vem no processo da minha formação de vida, né? Eu sou filha de várias mães, como disse, e na minha criação, quando isso se dá, a minha orientação sexual descoberta pela família fez com que eu saísse de casa e vindo para um conjunto da militância do qual ninguém imaginava que iria me acolher, que foi o conjunto do MST e o Partido dos Trabalhadores, do qual eu consegui criar a minha formação e entender o meu lugar de indivíduo nessa construção, onde fiz toda a questão da discussão da construção política para dentro desses locais, como a CNP, que é uma Central de Movimentos Populares. E aí, dentro dessa construção, hoje me orgulha muito olhar para o MST e ver que é um corpo de resistência e luta, né, por moradia, a questão da reforma agrária, mas também faz a discussão da comunidade LGBTQI+. Né, fortemente, várias bandeiras em vários acampamentos estão sendo levantadas pelo movimento LGBTQI+. A minha relação com o movimento social é a relação da construção em relação ao movimento, né? Não dá para que a gente possa deixar perpetuar coisas que formem a exclusão na sociedade em relação às mulheres, em relação aos homens negros, à comunidade LGBT. Então essas questões não podem permanecer imutáveis. Então essa é a minha relação com o movimento social. Até 2016, quando nós realizamos mais uma parada devido à população ter sido agredida após uma parada que foi maravilhosa para toda a construção do movimento, uma parada sem dotação orçamentária, sem orçamento público nenhum, com o apoio do Sindicato dos Servidores do STU, né, dos servidores da Unicamp, que nos doou a possibilidade de ter um trio para que a gente pudesse fazer toda essa movimentação magnífica na cidade. E, infelizmente, a polícia que mais mata LGBT, que mais mata a comunidade negra e a juventude, fez a sua barbárie na Praça do Sucão, onde nós não tivemos a dotação orçamentária prevista pelo orçamento da cidade.
e que colocou a nossa parada em risco, né? A população, aos munícipes e as pessoas que vieram de fora para participar dessa ação. Através da parada, a gente colocou um processo de reivindicação e a visibilidade do movimento LGBT na cidade. E aí na cidade eu coloco ele num processo pro mundo, né? Porque quando a gente coloca as reivindicações de entendimento que nós estamos buscando o direito à cidade, o direito à moradia, o direito à política pública que possa ser inclusiva a todas as LGBTs, nós não estamos pedindo nada do que é maior. E aí a parada, ela vem com esse processo de reivindicação, tendo um histórico que é a primeira travesti negra que traz essa questão em Stonewall, e a comunidade está sendo representada em tudo isso, é entender que as bandeiras de lutas não podem jamais voltar para o processo do armário. Entender que a reivindicação social, além de irmos para a rua, porque as pessoas dizem que é uma grande festa, é uma festa sim, é uma festa de ter um orgulho, é uma festa de reivindicação social, é uma festa da construção política de cada indivíduo, né? E aí eu não digo de política partidária, eu digo de política de direitos, de política de acesso, as conquistas que nós tivemos no FTS, as conquistas que nós tivemos nas câmaras dos deputados, os processos de leis que fizeram em relação à comunidade LGBT e todo o avanço que foi feito através das nossas idas no processo de reivindicação históricas nas ruas das cidades em todo o Brasil, do Brasil e no mundo. Apesar de ser apaixonada pela parada de Campinas, né, porque é um processo de ser filha assim de construção, eu gosto muito de reverenciar a parada do Rio de Janeiro, né, pela responsabilidade social que ela coloca essa população na rua, né, principalmente porque ela é feita à orla, à beira-mar, entender que não dá para que a gente possa ter a perda dos nossos que vão para o processo da luta. E a inclusão social que é representada na parada, a inclusão dos atos religiosos, de todas as religiões, né? Um carro específico para isso, a distribuição de alimentos para que as pessoas possam estar comendo em toda a sua extensão da parada e a forma que a parada do Rio de Janeiro traz essa reivindicação da luta, né? Então eu gosto muito de referenciar a parada do Rio. Conheço outras paradas em outros estados, como Piracicaba, Goiânia, conheço várias paradas, eu tive a possibilidade de participar de várias delas, e aí Campinas espelha muito no sentido da reivindicação e sair um processo de luta, no processo de bradar em relação aos nossos direitos. Nossa, Campinas tem histórias infelizmente marcantes e dolorosas, né? Traz uma doloridade lembrar, como Géia, que foi uma companheira do movimento da construção social, trabalhadora, servidora municipal, que teve o seu corpo queimado, foi brutalmente assassinada, né? Foi retirada da sua casa e foi brutalmente assassinada. Nós temos dentro da história da construção a Camille, né, conhecida também como Cotonete na época, que foi brutalmente assassinada nos trilhos das linhas férreas de trem aqui dessa cidade de Campinas. E tantas outras, né, que é um processo de doloridade que traz para essa nossa cidade Campinas. Mas a gente também não pode deixar de lembrar de Nikita, de todas que foram brutalmente assassinadas e até mesmo as que fizeram um processo da passagem sem a questão da violência, mas também que sofrem um processo da violência da família, como a perda da Renata, né? A Renata sempre teve na sua trajetória marcante na vida, sua sexualidade respeitada, reconhecida pelo movimento LGBTQIA+, e a família num processo de dor e de luto faz uma questão de enterrar essa nossa perda, né, saudosa Renata, com roupas masculinas. Então, entender que nós temos realmente o direito em relação aos nossos corpos, né?
Então, por isso que a gente vai para as ruas e pede essa reivindicação de todos os tempos nessa construção. Conquista. Nós temos a primeira conquista, que é dentro do orçamento participativo, que foi uma dotação orçamentária de 6% do município de Campinas, onde você discutia uma questão de uma verba, né, de como o orçamento ia ser destinado. Eu fui conselheira da época, conselheira reeleita por 2 vezes, nós fizemos a gestão dentro desta construção, através do movimento, a indicação de um centro de referência LGBT para a cidade, que foi o primeiro, saiu como disque denúncia, disque defesa, né, no processo da correção, e foi o primeiro centro de referência do Brasil vigente até hoje. Infelizmente não está como a gente queria desde o começo, né, porque a questão jurídica, né, é muito importante para que o centro de referência possa ter autonomia para trabalhar todas as demandas que ele atende, e também poucas profissionais, né, meio que sobrecarrega as companheiras Val e a companheira Bárbara, que estão desde a construção inicial, fazendo a questão da política pública. Então, dentro desta conquista, por exemplo, na cidade de Campinas, de 20 anos de história, entender dentro dessas questões do orçamento, que foi uma questão do governo de esquerda, não estou querendo aqui fazer nenhuma exaltação a um partido político, mas é entender que todos os avanços que nós tivemos foi dentro desse campo, né? Outros locais nos colocam num processo de aberração, de tirar os nossos direitos. E aí, compreendendo isso, a construção do centro de referência, que abre portas, a capacitação da Guarda Municipal, a formação em relação às escolaridades, tudo isso dentro de um mínimo 6% do orçamento. Então, o que é possível a gente fazer, sendo que qual é o grau de conquistas a gente consegue fazer num processo maior com esse processo de direitos. Então um resgate da memória que eu tenho dessa cidade chamada Campineira, essa cidade de Carlitos Maia, essa cidade que teve o filho de um prefeito, né, que traz toda essa fama de água fresca para a nossa cidade. Então essas são as conquistas. Eu acho que a existência do meu corpo político, né? O meu corpo são avenidas que me atravessam, são ferros que me formam, são políticas que eu conquisto, são histórias que a gente apresenta para esse município e até mesmo eu brinco, né, que eu não virei passagem, não virei estrela e já tive uma drag com meu nome no início de toda essa construção. Hoje ela já não usa mais o nome, mas assim, são reivindicações que as pessoas colocam para fazer um away e são visibilidades que chegam até em outros lugares. Então trazer uma trajetória que, se a gente não consegue lutar por direitos, a gente não consegue estar fazendo um processo de uma boa memória. Então eu acho que dentro dessas conquistas eu trago esse lugar. Espero que elas não sejam mais virtuais, né? No momento de pandemia, no momento de isolamento social. Eu acredito que a parada ela tenha que retomar algumas ações, retomar algum processo da conquista para não ser mais do mesmo, né? Voltar para as reivindicações sociais, voltar para um processo de origem. Eu gosto muito de voltar na fonte, né? Porque não se perder e formar aqueles que estão seguindo. Porque, por exemplo, amanhã eu não estou mais, amanhã outros não estão mais, e se perder essa história, você acaba tendo um trem que está no trilho, mas não tem governabilidade nenhuma, né? Citando assim, ainda mais por estar aqui na Estação Cultura. Então entender que dentro desse processo de fazer a parada acontecer, ela tem que trazer uma trajetória de reivindicação social, de busca a conquistas a direitos acontecerem. Ai, que delícia! É muito legal, porque eu, como mulher lésbica de religião de matriz africana,
da cultura popular, eu atravesso várias avenidas, né? E essas avenidas que eu atravesso, eu sempre consigo me identificar e me identificam como uma mulher lésbica. E trazer um processo da formação política, trazer um processo da formação da conquista, falar sobre saúde, discutir, por exemplo, o direito ao aborto, mesmo que eu não materne, que eu não geste, discutir a questão da política pública com a cidade, eu sempre faço isso do meu lugar de mulher lésbica. Então é entender a delícia e a dor de ser o que é, né? Porque mesmo enquanto mulher lésbica, pela minha lesbianidade ser muito presente, aparente, marcante, a empregabilidade não passa por mim, né? Então é entender também como a empregabilidade não passa por todos os outros corpos, né? Os corpos das pessoas que são trans, dos corpos dos meninos gays, né? E entender o quanto isso está de preconceito colocado no mundo, quanto isso afasta com que a possibilidade de ótimos profissionais possam construir inúmeras coisas e, infelizmente, a comunidade LGBT ela fica fora desse lugar. Então, como é ser lésbica no mundo, é ter a dor e a delícia de ser o que é, mas com certeza muito mais delícia. Olha, outrora, às vezes legal, às vezes não. E aí eu passo do processo da legalidade e não legalidade, né? O reconhecimento do poder público sempre teve nessa coisa de que ele sempre barganhou com o movimento LGBTQIA+. Ele nunca quis fazer uma política efetiva e de reconhecimento. E aí eu falo dentro de todos os espaços. É entender que aquilo que não foi aceito pelo poder público, aquilo que não foi potencializado pelo poder público, principalmente no início da parada, foi depois visualizado pelo poder público que a comunidade LGBT na rua trazia dinheiro. Então, não foi um processo de conquista e de respeito, mas eles começaram a nos olhar como dotação orçamentária. E tentaram também se apossar daquilo que é de direito do movimento LGBT. Então, às vezes o poder público facilita alguns caminhos e às vezes ele atrapalha toda a construção. É motivo de orgulho, é motivo de entender a reivindicação da luta de quem eu sou. Eu não consigo ser Lúcia se eu fosse não Lúcia. E aí colocar não Lúcia, não me vejo casada, não me vejo cumprindo papéis sociais da heterossexualidade cis, né? Eu vejo na construção de tudo que me formei, mulher que amei muitas mulheres, mulher que me assumi como uma mulher poliamorista, vivenciei as dores e as delícias do poliamor, vivenciei histórias maravilhosas de relacionamentos, casei com mulheres incríveis. E aí é orgulho de ser LGBT, é orgulho de poder bradar sempre, né? Eu faço parte do coletivo Aos Brados, a vivência digna da sexualidade, e na periferia o meu pé sempre pisou, foi o pé que pisa forte, o pé da mulher lésbica que brada por esses direitos. Então o orgulho de ser LGBT passa por aí. É isso.